ROI, ROIC e ROA são indicadores bem comuns aí na análise fundamentalista de empresas. Mas afinal, qual dos três usar, quando usar um, quando usar outro e o que significa esses três indicadores, né? Na aula de hoje eu vou te ensinar tudo isso. Fala galera, meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas. O objetivo aqui é ajudar você que está tentando se tornar um investidor, que já é um investidor aí de renda variável, né? Também te convido a se tornar um investidor se você ainda não é. Então se esse é um assunto do seu interesse, já deixa o like aí, porque isso ajuda bastante o canal, ajuda o YouTube a empurrar meu vídeo pra frente aí, faz com que mais pessoas fiquem me conhecendo também. Também se inscreva se não é inscrito e ativa o sininho ali, porque aí você vai ser notificado quando eu trouxer novas aulas aqui pra você. Então hoje nós vamos falar sobre o ROIC, o ROI e o ROA. Três indicadores que são parecidos, mas vocês vão perceber que na verdade eles são parecidos no nome, mas na prática aqui que eu vou mostrar para vocês na planilha, na tela, eles não são tão parecidos assim não, tem bastante diferença entre um e outro. E eu vou falar quando é melhor usar um, quando é melhor usar outro. Então vamos para a tela. Mas antes eu te convido a baixar o e-book gratuito que eu criei para você aqui, para te ajudar, e a planilha que eu vou usar aqui eu também vou deixar disponível no link aqui embaixo. É só clicar nos links aqui embaixo de planilhas do e-book e você pode fazer a sua cópia. Vamos para a tela aqui então. Olha só, gente, como sempre eu gosto de trazer uma DRE, balanço patrimonial da empresa, que aí eu consigo mostrar para vocês da onde nasce, da onde surge cada indicador. Então aqui eu tenho a DRE, um balanço patrimonial, obviamente isso aqui é bem reduzido para tornar mais didático o vídeo. Eu não ia pegar um balanço patrimonial completo, uma DRE completa, é muita informação e acaba confundindo. Então aqui a gente foca só no que importa. Se você quiser entender mais o que é essa DRE, esse balanço patrimonial, tem a playlist de indicadores fundamentalista, também tem meu curso de indicadores fundamentalista gratuito aqui no YouTube. Eu vou deixar o link do card aqui em cima. É só você clicar aqui, depois você assiste e você vai entender melhor. Por que eu tô dizendo isso? Porque nesse vídeo eu vou focar só nesses três aqui, ó, o ROI, o ROIC e o ROA, esses três indicadores. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, o que é o ROI? Vamos começar por ele. ROI é retorno sobre o patrimônio líquido. Poxa, já começa a dizer muita coisa, né? Retorno sobre patrimônio líquido. Mas retorno do quê? É o lucro líquido. Então, basicamente, esse indicador aqui, eu vou pegar o lucro líquido de uma empresa, que eu vejo aqui na DRE. O lucro líquido dessa empresa fictícia que eu criei aqui só para efeito didático é R$ 19.254. E o patrimônio líquido dessa empresa está aqui embaixo, ó, R$ 114 mil. Até peguei a fórmula aqui, ó, B12 dividido por B21, que é o patrimônio líquido. Eu dividi 19.254 por patrimônio líquido 114 e eu tive um resultado que foi 17%. O que isso aqui quer dizer, gente? Quanto maior o ROI, significa que mais eficiente é a empresa, né? Eu não preciso de um patrimônio líquido tão grande para ter um retorno. Imagine que uma empresa ela tem 100 mil reais de patrimônio líquido. Patrimônio líquido são todos os ativos da empresa, menos o que ela deve, né? Então o patrimônio líquido dessa empresa é 100 mil reais e ela dá um lucro líquido no ano de 100 mil reais. Nossa, isso seria excelente, seria um ROI de 100%. Praticamente não existe uma empresa com um ROI tão alto. Então o ROI ele vai medir essa eficiência. Teoricamente, quanto mais alto o ROI, melhor. Mas tem uma pegadinha aí, gente. A dívida. A dívida ela mascara e muito o ROI. Quer ver só? Olha só, eu coloquei aqui a dívida dessa empresa. Vamos imaginar que essa empresa aqui, ela não tem 50 mil reais de dívida. Ela tem 2 mil reais de dívida. O que aconteceu com o indicador ROI? Caiu para 12. Ele estava lá em cima, olha só, eu vou desfazer aqui, ó. Ele estava em 17. E eu sei que talvez muitos de vocês já aprenderam que quanto maior o ROI, melhor, né? Mas aqui você está entendendo por que a gente nunca analisa um indicador de forma isolada e sempre dentro de um contexto. Aqui eu estou colocando ele dentro de um contexto, estou mostrando para vocês que em empresas endividadas o ROI ele é distorcido. Então, uma empresa com 50 mil reais de dívida, estou falando do mesmo lucro líquido, não mudou nada, só vai mudar a dívida. Ela tem um ROI de 17, que parece ser bom, porque é alto. Agora, se essa empresa vai lá e paga a dívida, não é uma coisa boa? É boa, ela continuou na mesma operação e reduziu a dívida. Mas aí olha o que aconteceu. O ROI caiu para 12. Aí você pensa, poxa, essa empresa tinha 17 de ROI, agora perdeu eficiência. Perdeu nada. Ela liquidou dívida e a dívida mascara o ROI. Então, quando a empresa ela é endividada, eu prefiro usar o indicador ROIC. O ROIC, ele já é um pouquinho mais complexo do que o ROI. É o NOPAT. NOPAT é o EBIT, ou seja, o resultado operacional da empresa. Tudo isso que eu estou falando você vai entender melhor na playlist que eu coloquei no card aqui em cima. O ROIC é o NOPAT, que é o EBIT da empresa, o resultado operacional, menos o imposto de renda.
eu vou pegar esse valor e eu vou dividir isso, gente, por todo o capital investido da empresa. O capital próprio, que é o patrimônio líquido, mais o capital de terceiros, que são as dívidas que a empresa tem, a dívida que a empresa pegou com o banco, as debêntures, ou seja, capital da empresa mesmo e capital de terceiros que estão investidos nessa empresa. Então eu pego o NOPAT e divido por todo esse capital investido, e aí eu vou ter o ROIC. Isso aqui é bom para o caso de dívidas. Então olha só, eu pego esse carinha aqui que é o EBIT, menos o imposto de renda que foi pago, isso gerou NOPAT. Eu vou dividir isso aqui, gente, pela soma do patrimônio líquido, que é 164 mil, mais a dívida dessa empresa. Nesse caso, essa empresa não tem dívida, zero. Então todo o capital investido nessa empresa é o patrimônio líquido. O ROIC deu 12%. Agora, quando eu aumento a dívida dessa empresa, eu vou colocar de novo 50 mil reais de dívida aqui. Veja o que acontece, o ROIC caiu e o ROI subiu. Então quando a empresa ela não tem dívida ou tem baixa dívida, eu gosto de usar o ROI. Se a empresa é muito endividada, eu vejo que o ROIC já é mais eficiente. Por exemplo, vamos subir essa dívida aqui para 150 mil reais. Veja que o ROI foi lá em 138, explodiu o ROI, parece uma coisa excelente, mas não é, é porque ele foi mascarado pela dívida, e o ROIC caiu para 6. Então empresas muito endividadas, eu prefiro usar o ROIC. E aqui, para finalizar, eu tenho o ROA. O ROA é o retorno operacional da empresa, ou seja, o que vem das operações dela, sem contar ali os juros que eu recebo de investimentos ou os juros que eu pago de financiamento, e sem contar também o imposto de renda. Só, nesse caso, o EBIT, diferente do NOPAT que a gente acabou de ver. Então, o EBIT, 20.276. Isso aqui é o resultado que vem da operação dessa empresa. Se eu pegar isso aqui e dividir por todos os ativos que a empresa tem, ativos aqui eu resumi em caixa e estoque, tá? Mas ativo é tudo aquilo que está sob o domínio da empresa. Caixa, estoque, veículos, máquinas, imóveis, recebíveis, tudo isso aí entra na parte de ativo. Eu resumi em caixa e estoque aqui para simplificar o vídeo, beleza? Então, todos os ativos da empresa, 171 mil. Ela consegue gerar quanto em cima desses ativos de resultado operacional? Consegue gerar 20.276. 20.276 é igual a 12% desses ativos aqui. Agora, olha só, imagina que essa empresa começa a fazer muito caixa. A gente coloca aqui um total de 200 mil reais em caixa. Se ela não melhorar o operacional dela, o indicador ROA vai diminuir, mostrando que a empresa perdeu eficiência. Olha só, vou dar um enter aqui. Olha lá, ó, caiu para 6% o ROA da empresa. Então significa que se a empresa ela fez caixa, ela aumentou a quantidade de ativos dela, então para ela continuar sendo eficiente, ela teria que conseguir um aumento aqui nesse EBIT. Como que ela consegue um aumento no EBIT? Conseguindo mais receita. De repente essa receita foi lá para 300 mil reais. Agora sim, a gente teve um pulo para 53% do ROA. Enfim, eu fiz algumas comparações aqui para você ver mais ou menos como funciona. Então, você pode analisar isso aqui tudo em conjunto, você pode usar esse indicador para comparar com empresas do mesmo setor, inclusive você pode usar para comparar setores. Resumindo aqui, o ROI, eu gosto muito de entender qual é o retorno que eu tenho sobre o patrimônio líquido da empresa, porém ele é distorcido quando a empresa tem dívida, então eu acabo usando o ROIC, que ele me dá um resultado mais justo quando a empresa é endividada, e eu posso também usar o retorno total sobre os ativos para comparar uma empresa com a outra. Espero que tenha ajudado você a entender um pouco melhor sobre esses indicadores. Veja que o nome deles são parecidos, mas o cálculo, a forma que a gente obtém eles aqui é bem diferente, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se não é inscrito, se inscreva aqui no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Fui!